Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após a vitória por 2-0 sobre o Palmeiras no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Primeira pergunta, repórter Bruno Carvalho, Portal UOL. Rogério, boa noite. O Rigoni vive seu maior jejum de gols e assistência desde que chegou ao clube. São 6 partidas sem participar de gols. A que você atribui essa queda de rendimento do jogador que antes era um dos principais da equipe? Boa noite, continua sendo um dos principais jogadores da equipe. Eu atribuo a lesão que ele sofreu. A volta da lesão é sempre mais complicada, a parte física é comprometida. E hoje ele fez o melhor jogo, na minha opinião, desde que nós estamos aqui. Participou muito mais, jogou mais próximo ao gol, fazendo muito facão em direção ao ataque adversário. Ele tem sido muito útil, hoje foi mais útil do que nunca. Eu tenho certeza que será importante nessa reta final, nesses últimos 5 jogos. Independente de gols, a participação de um atleta, ela não se dá, ou a valorização de um atleta não se dá só com o gol, se dá em tudo que ele representa para liberar companheiros para que cheguem até a frente do gol. Priscila Senhorães, TNT Esportes. Rogério, apesar de estar com a seleção ontem, o Arboleda voltou de longe, jogou e foi essencial mais uma vez para a equipe. O quão importante seria para você a permanência dele no clube na próxima temporada? E você já falou sobre isso com a diretoria? Sim, sem dúvida. É um jogador que é extremamente importante. Foi muito profissional dessa vez, porque nós falamos com ele ontem. Ele chegou hoje por volta de meio-dia lá no CT. Eu até estava, coincidentemente, no estacionamento e ele chegou. Eu conversei com ele, descansou à tarde, veio para o jogo à noite. É essencial, especialmente porque é um jogador de muito boa bola aérea, né? E nós precisávamos, porque nós não tínhamos um time tão alto hoje. E é importante sim que ele fique para o ano que vem. Acho que a diretoria está tentando, conduzindo da melhor maneira possível, para que eles cheguem a um acordo. Acho que o contrato vence no meio do ano, se não me engano, né? Então a direção, dentro da maneira que é possível, dentro das condições financeiras que o clube tem, está tentando fazer o máximo para que ele fique junto com a gente no próximo ano. Acho que o presidente já declarou isso, e eu também, todos nós somos muito favoráveis à permanência dele. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Rogério, boa noite. A equipe do São Paulo hoje teve uma postura totalmente diferente dos últimos 2 jogos. Criou mais, finalizou mais. Gabriel Sara fez uma partida que remete à melhor fase dele na última temporada. Foi a mudança tática do time em relação aos últimos jogos que facilitou o trabalho dele hoje? Não, acho que fazer uma comparação com o jogo do Flamengo é impossível, porque nós tivemos 95 minutos do jogo, 85 minutos do jogo com um jogador a menos. Então, em 10 contra 11 contra o Flamengo, você não vai conseguir fazer muita finalização, não vai ter muita chance de mostrar seu futebol. No jogo anterior contra o Fortaleza, uma equipe bem fechada, que marca bem, dificulta as finalizações, assim como nós também dificultamos muito o trabalho do Fortaleza. Agora hoje remeteu muito aos 4 primeiros jogos que nós tivemos, eu acho que até o sistema mais parecido com os 3 primeiros, e nós conseguimos hoje jogar de maneira melhor. As mudanças que nós fizemos foi pensando dentro da maneira como o Palmeiras joga, independente da formação que eles utilizassem hoje. Como nós não tínhamos certeza exata da formação que ele utilizaria, né? Nomes, não o sistema, nós escolhemos um sistema que se adaptasse mais facilmente ao que eles colocariam em campo hoje. Marcelo Bassérgio, Gazeta Esportiva. Rogério, por diversas vezes você demonstrou sua insatisfação com certas atitudes de seus atletas em campo neste jogo, em outras oportunidades também. Em um momento delicado como esse, em meio à luta contra o rebaixamento, como dosar as broncas, as conversas mais duras, para que isso não seja levado para o lado pessoal? Nunca é pessoal. Essa relação com os atletas tem sido um desafio para você? Nenhum. Fácil. Talvez um dos clubes mais fáceis de trabalhar com jogadores, tranquilos. Sinto até mais falta de que eles perguntem, contraponham, que eu acho que é muito importante para mim, para a gente tentar sempre achar soluções em conjunto. Não tenho problema nenhum de cobrar eles dentro do campo. Eu falo para eles que eu trabalho a semana toda com eles para entregar eles pronto para os 90 minutos e eles têm que fazer o máximo por mim e pelo clube. Essa é a regra que nós temos. Quando acaba o jogo, a amizade é sempre a mesma, as cobranças vão sempre existir. Eu, quando eu era atleta, era cobrado, eles serão cobrados e quando acaba o jogo nós voltamos tudo, o futebol é deixado de lado e a amizade volta normalmente. Qualquer cobrança excessiva, qualquer bronca, ela acaba quando o juiz apita o jogo, convívio depois é normal, isso é padrão em todo lugar que eu trabalho. Sempre falo, nunca levem nada pro pessoal. Quando eu passo o vídeo de correção e às vezes cito o nome de um jogador,
por um erro, ele nunca é pelo pessoal, e sim pelo profissional. Essa é a relação que nós temos, de amizade fora do campo. Agora, no momento que eu jogo, meus grandes amigos sempre foram no São Paulo. Meus grandes amigos foram aqueles que me ajudaram a vencer. Esses são os grandes amigos que eu tenho. E hoje, eles tiveram um comportamento exemplar. Algum ajuste de posição, principalmente quando é do outro lado do campo, você acaba falando, gesticulando ou falando mais alto, pelo barulho da torcida, mas você se engana bastante em achar que eu não tenho um bom relacionamento com os atletas. Se você pegar o jogo do Flamengo, você vai ver o relacionamento que eu tenho com todos os atletas onde eu trabalhei. Márcio Turvano, Rádio 105 FM. Rogério, o time venceu após o clube autorizar a entrada da torcida organizada no centro de treinamento. É perigoso essas pessoas acharem que tiveram participação na vitória da equipe hoje? O mais perigoso é a pergunta feita por você em dar uma conotação especial a isso. Nós sempre estamos de braços abertos para receber todo o torcedor, a não ser pela pandemia, pelo momento difícil, né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Senão o torcedor pode vir no próximo jogo de novo, né? Que é a certeza de vitória. Então, assim, a vida não passa por isso. Mas é sempre um momento delicado, é ruim, cobranças são difíceis, né? Para se aceitar, mas nós temos que evoluir. Isso é uma coisa certa que nós sabemos que nós precisamos evoluir jogo a jogo e não podemos parar por aqui também, porque um resultado bom diante de um adversário forte que está numa final de Libertadores. Os 45 pontos talvez não sejam suficientes para sair, então nós temos que pensar em vencer e manter o nível de jogo para o jogo contra o Atlético. José Edgar de Matos, GE. Globo. Rogério, boa noite. Te surpreendeu a opção do Abel por usar um time mais alternativo? E você ainda conta com o Luan para esta temporada? Aí do Luan depende do departamento médico. Se ele tiver em condições de jogar, sem dúvida nenhuma, eu conto com ele. Não tenha a mínima dúvida. É um jogador, talvez único até no elenco. Um primeiro volante na essência de marcação, proteção de zaga. Sem dúvida nenhuma. Se o departamento médico liberar, se o departamento físico colocar em condições, mesmo que seja para um jogo, para 2 jogos, será utilizado por mim, claro. Rogério, Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Rogério, você já disse que esse elenco do São Paulo não tem características de velocidade. Marcar sob pressão e roubar a bola no campo de ataque é o atalho que você tem usado para conseguir chegar com mais rapidez? Hoje o time criou algumas oportunidades assim. Inclusive um gol, né? O segundo gol foi uma marcação-pressão do Igor, que rouba a bola, se eu não me engano, do Patrick de Paula, dá no Luciano, e o Luciano faz o gol. Quando você não tem velocidade, o mais interessante é você tentar marcar pressão para roubar a bola no campo do adversário. E quando você tem velocidade também, a primeira pressão é importante, mas quando você baixa as linhas, né, você tem a chance. Por exemplo, o Palmeiras joga num sistema bem assim, com o Rony e com o Dudu, né, na frente normalmente, quando está todo mundo. E tem o sucesso, na maioria das vezes. 50% dos gols do Palmeiras, em bola rolando, foram feitos de transições de defesa para ataque, contra-ataque. Então era uma preocupação que também a gente tinha. Logicamente que com o Luiz Adriano é uma outra característica, um jogador de referência. A saída do Rony facilita um pouco nesse sentido. Mas o sistema de jogo do Palmeiras, independente das mudanças que o treinador fez, ele não mudou, né? Mudaram as peças, mas o sistema de jogo foi o mesmo que nós analisamos para essa partida. Paulo do Vale, da Rádio Bandeirantes. Rogério, São Paulo venceu os 2 clássicos sob seu comando com grandes atuações. A percepção é que o time vibra mais nesses jogos. Isso tem relação com a sua condução no vestiário como um ídolo e agora técnico? Não, minha condução é sempre a mesma. Às vezes há sucesso, às vezes há fracasso. Nem sempre você consegue jogar bem. Quando você tem jogos em sequência, também a parte física às vezes não vai tão bem. Na ausência de Sara e Igor, quando um deles não está, nós não temos esses jogadores de força, além do não velocistas, nós não temos os de força, né? Hoje até o Marquinhos entrou e até fez um bom jogo o Marquinhos hoje. Igor Vinícius também fez um bom jogo hoje, pelo lado direito, o que fazia tempo que não acontecia, um bom jogo dos nossos laterais. O resto da pergunta que você me fez? Se a sua condução como... Não, minha condução é a mesma. Minha condução é a mesma, eu sempre tento motivá-los, mas mais do que motivá-los, eu tento prepará-los no dia a dia para enfrentar as adversidades do jogo. Agora, acontece, você toma um gol com 20 segundos, outro com 3 minutos e uma expulsão com 8. Desculpa, alguém que analisa, qualquer analista ou que analisa um jogo como falha de sistema de jogo, quando se toma um gol com 20 segundos com a bola no seu controle, é porque ele quer gerar algum tipo de polêmica ou controvérsia, porque é impossível você analisar um time quando você tem um jogador expulso com 8 minutos
Por isso que eu falei que o jogo do Flamengo ele acaba com 10%, inclusive 10% do tempo. Inclusive o torcedor que foi esse jogo, ele talvez devesse ser ressarcido até, não ressarcido financeiramente, mas com a oportunidade de ver novamente o time jogar no Morumbi, um próximo jogo, porque na verdade ele pagou o ingresso, quase 50 mil pessoas pagaram ingresso e não viram o time jogar. Não porque o time não quis, mas porque não teve a oportunidade diante da rapidez de tudo que aconteceu. Então talvez seria importante até pensar em alguma coisa assim para esses torcedores que estiveram no Morumbi e não viram, infelizmente, o time jogar, porque não foi possível contra o Flamengo. André Ranieri, Rádio Energia 97. Rogério, no último jogo, pelas circunstâncias, você disse que não era possível fazer uma análise sobre a evolução do time desde sua chegada. Hoje, porém, o primeiro gol saiu de uma jogada que provavelmente foi combinada previamente. Bola longa na direita para o desvio de cabeça do Luciano. A mesma jogada aconteceu pelo menos outras 3 vezes. E o segundo gol saiu de uma marcação alta com pressão do Igor Gomes no Patrick de Paulo. Gostaria então de manter a pergunta. Na sua visão, o que evoluiu do São Paulo desde a sua chegada e quais pontos você ainda busca melhorar? Veja bem, quando se ganha, as palavras do vencedor são sempre assim difíceis de você... Para quem ganha, tudo tem razão, né? Então, assim, hoje o time fez uma boa partida, marcou bem, conseguiu trabalhar a bola, jogar, fez jogadas de profundidade dentro das circunstâncias que ele tem para se jogar na velocidade do Rigoni, que é o nosso jogador mais rápido, e depois com a entrada do Marquinhos também. Mas as palavras do vencedor é sempre muito complicado. Quando você ganha, né, as pessoas te acham gênio, quando você perde. Então nem tão bom, nem tão ruim quando perde. Eu acho que o time tem que evoluir bastante ainda para aspirar coisas melhores e sair de vez dessa zona incômoda que a gente, ao menos o clube, não merece estar. Eduardo Afonso, canais ESPN. Rogério, uma vitória diante do rival na casa dele, onde São Paulo sempre teve muitas dificuldades, em qual tipo de repercussão na reviravolta da equipe no torneio? E uma dúvida, a torcida que foi ao CT queria a sua presença na reunião ontem. Por que você não foi? Bom, a repercussão eu acho que só pode ser extremamente positiva, assim como foi a vitória diante do Corinthians no Morumbi. Porque foram 2 jogos em que o time jogou bem, criou oportunidades e mereceu, sem dúvida nenhuma, vencer. Eu acho que hoje foi um jogo equilibrado, mas com as oportunidades, em número de finalizações, tudo, mas as oportunidades foram muito mais claras para o São Paulo. Então, eu acho que gera positividade, gera presença do torcedor, incentivo, né? E a gente espera poder entregar o que nós não entregamos no jogo com o Flamengo diante do Atlético Paranaense na próxima rodada. Sobre os torcedores que foram ao CT, de fato eu não vi os torcedores. Quando me comunicaram que eles gostariam de conversar com os atletas, eu fui o primeiro a me colocar à disposição e disse que eu conversaria com os torcedores para que não houvesse a exposição dos atletas junto dos mesmos. Torcedores no qual eu defendi durante 25 anos trabalhando aqui, sempre fazendo o melhor pelo clube. Mas infelizmente eles não aceitaram falar comigo, disseram que gostariam de falar somente com os jogadores. E a direção achou melhor que eles conversassem com, eu acho que foram 4 jogadores, não tenho certeza, porque eu não vi. Eles preferiram falar com os jogadores, me coloquei à disposição para conversar com eles, para não expor os jogadores. Como não houve um aceite por parte da torcida em conversar comigo, eu tive que deixar os jogadores para que não tivesse consequências, quem sabe, piores no futuro. Mas lamento o torcedor não conversar comigo, né, porque eu conversei com ele durante 25 anos e eles deveriam, talvez, né, pensar que alguém que defende o clube, se tem alguém que defende mais esse clube do que eu, defendeu mais o clube do que eu, que tenta fazer o melhor do que eu, não sei, rapaz, depois de tanto tempo juntos, mas faz parte do processo. Os atletas os receberam bem, parece que houve uma conversa cordial, eu não sei, mas pelo que me passaram foi algo tranquilo. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente possa conversar com todos os torcedores também. Última pergunta, repórter Aline Fanelli, Rádio Band News FM. Rogério, Gabriel Sara jogou mais pelo lado direito hoje, Sim. Fez o gol e teve muita participação na criação das jogadas. Gostaria que você falasse, por favor, da escolha por esse posicionamento e a importância dele para a equipe hoje. Bom, eu já falei, acho que desde o primeiro jogo aqui sobre Gabriel e Igor, né? Igor Gomes e Gabriel, que são jogadores na ausência de velocidade, são jogadores que têm muita força e entrada. Quando eu escalei o time, quando eu escolhi esse time para jogar, eu pensei muito no Bueno e Sara com o pé trocado, o pé invertido para trazer para dentro justamente para as finalizações, pifar, cruzamento. E o Sara, felizmente, através da escolha, fez esse primeiro gol, que foi um gol super bonito. Então, Sara, eu já falo que ele é um jogador, ele vai jogar na Europa.
Eu garanto para você que ele vai jogar na Europa pelo biotipo, pela força física. É um jogador qualificado para jogar numa grande liga, não jogar em times pequenos, vai jogar numa grande liga europeia. E hoje ele ajudou com esse gol onde o Luciano desvia, né, para a bola e ele consegue cortar. Não lembro quem que estava, se era o Danilo na marcação, não lembro. Mas ele corta, ou o Patrick de Paula, não lembro, corta e faz a finalização com perfeição, uma bola tirada. Ele treina bastante esse tipo de finalização, tem facilidade para pegar na bola assim. Ajudou a gente na construção da vitória. Encerramos então a entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni. Obrigado.